poço do qual o Joesley Batista é dono na Venezuela é, na verdade, um poço de uma empresa americana, que foi tomada ilegalmente pelo regime venezuelano. Estava falando da JBS, né? E, na verdade, eu terminei essa pauta agora falando justamente sobre nossa elite financeira, sobre a cegueira deles em relação ao que acontece no Brasil. E falei sobre o Joesley, né? Sobre os irmãos Batista, e eu acho que vale a gente citar sobre eles essa reportagem que saiu no Washington Post. A reportagem é longa, trata sobre as diversas tentativas, né, que se tiveram para se encontrar uma rota de fuga para o Maduro antes da operação americana que resultou na captura dele, para que ele respondesse aos crimes nos Estados Unidos. E em determinado trecho é citado o papel do Joesley nessa história. Joesley Batista, nosso velho conhecido nessa história. E a reportagem diz assim: durante uma reunião no Salão Oval, em 2 de outubro, disse um alto funcionário da Casa Branca, Trump e seus principais assessores discutiram de que outras formas poderiam aumentar a pressão sobre Maduro, além dos ataques a embarcações que já mataram mais de 100 pessoas no Caribe e no Pacífico Oriental. Trump elogiou os esforços diplomáticos de Rick Grenell, nosso velho conhecido Rick Grenell, para persuadir o Maduro a deixar o poder, mas afirmou que havia chegado a hora de uma ação militar, segundo o funcionário da Casa Branca, fonte do Washington Post. Nos meses seguintes, o Catar recebeu vários pedidos venezuelanos para negociações com os Estados Unidos, de acordo com uma pessoa familiarizada com as tratativas, mas o governo Trump indicou que não tinha interesse. Emissários não oficiais preencheram esse vazio, diz o Washington Post. Entre eles estava o bilionário brasileiro Joesley Batista. E pensem aqui que isso é um jornal americano tratando do Joesley, que chegou à capital venezuelana, Caracas, no fim de novembro, em uma missão para convencer Maduro a deixar o poder. Entre os pontos discutidos naquele dia estava um plano para que o presidente renunciasse, segundo 3 pessoas familiarizadas com a reunião. Maduro recebeu uma oferta do Joesley para ir para o exílio na Turquia ou em um outro país disposto a acolhê-lo, disseram 2 pessoas. A embaixada da Turquia não respondeu ao pedido de comentário. Um possível acordo de asilo para Maduro na Turquia vinha sendo considerado desde pelo menos novembro, segundo a pessoa familiarizada com as deliberações do governo Trump, incluindo garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas vamos voltar ao que interessa. Batista, um magnata do setor de carnes com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, e no Brasil, óbvio, já havia atuado anteriormente como intermediário em negociações sobre tarifas que Trump havia imposto a produtos brasileiros. Esse é o cara que sei lá quem estava dizendo que era meu financiador. O cara que está desfazendo tudo que a gente está tentando fazer. Ele, Batista, diz a reportagem, chegou a Caracas com uma lista de 4 pontos, incluindo a exigência de acesso americano a minerais de terras raras e ao petróleo e um rompimento com Cuba, aliada histórica da Venezuela, e a saída do Maduro do país, segundo uma pessoa familiarizada com a reunião. Após a viagem, Batista repassou as suas conclusões ao governo Trump, disse o alto funcionário da Casa Branca. Ele não estava agindo a mando dos Estados Unidos, afirmou o funcionário, mas suas conclusões foram levadas em consideração. Plausible deniability. Pesquisem esse termo. Esse, então, foi o papel de Joesley Batista na questão da Venezuela. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu tenho só perguntas. Por que o Joesley tomou a iniciativa de ir à Venezuela para se encontrar com Maduro? E por que ele repassou essas informações aos Estados Unidos? A não ser que ele tivesse sido pedido a ele que eu fizesse. E é contra isso que a gente tem que lutar. É contra isso que a gente tem que lidar. Junte a isso
o acesso que Joesley, que é amigo pessoal do Lula, de frequentar casa, de frequentar churrasco junto, etc, etc, ele não esconde o apreço que ele tem pelo Lula. Foi ele também que fez a ponte Lula-Trump. E é contra esse tipo de coisa que a gente tem que lutar. Eu não me importo de perder algumas batalhas para alguém que tem esse grau de esforço e acesso a ponto de conseguir pagar fortunas para ter acesso a Donald Trump. É uma pena que funcione dessa forma, mas é assim que é. Isso tem pouco a ver com livre mercado, capitalismo, nada do tipo. Vejam, de novo, uma reportagem dela. Eu vou dizer a reportagem vai ser de... Respondo no chat. Quem será o autor ou a autora da reportagem que eu vou citar agora? Ela mesma. Malu Gaspar, mais uma vez. Uma salva de palmas. Nossa, salva de palmas tá demorada. A reportagem da Malu Gaspar diz o seguinte: a nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro na Venezuela. E a reportagem cita que a JF, a empresa do Joesley, é sócia de uma concessão para exploração de petróleo na Venezuela. Isso a gente já havia trazido aqui no programa, mas agora o que se sabe é que esse poço era de uma empresa americana, a ConocoPhillips, e foi expropriado por Hugo Chávez em 2006. Ou seja, o poço do qual o Joesley Batista é dono na Venezuela é, na verdade, um poço de uma empresa americana, que foi tomado ilegalmente pelo regime venezuelano. E aí o Joesley está numa situação interessante, porque ele, de um lado, está negociando com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, para manter as operações funcionando, e, por outro, ele quer ficar bem com o governo dos Estados Unidos para que a JF não perca um poço de petróleo, que, eu repito, de fato foi roubado de uma outra empresa americana. E eu estou falando de um poço de petróleo. Um poço de petróleo, um troço que você fura o chão e sai dinheiro. Um troço que motiva guerras. Olha o tamanho. A gente não tem que lutar só. Se fosse só lutar contra a diplomacia do Lula, se fosse lutar só contra a esquerdice do Alexandre de Moraes, tava fácil. A gente tem que lutar contra pessoas que têm interesses que, se furar o chão, jorra dinheiro. E claro que ele tem que preservar os interesses dele, claro. O Trump já declarou que os Estados Unidos vão assumir a exploração de petróleo da Venezuela como forma de reparação às empresas americanas que investiram no país e tiveram o seu patrimônio confiscado pelo crime, exatamente como foi o caso da ConocoPhillips e do poço que hoje é do Joesley. É claro. Não são pessoas movidas por interesse ideológico, são movidas pelo dinheiro. É lucrar onde dá para lucrar. E aí molha a mão de Lula, e molha a mão de Delcy Rodrigues, molha a mão de Lula, que o JBS pagou propina para o Lula. Não sou eu que estou dizendo, são eles que disseram, eles fizeram um acordo de colaboração. E vão salvar, e talvez por isso. Agora a JF também é uma empresa americana, listada na Bolsa de Valores. A maior, segundo me consta, maior empresa do setor frigorífico dos Estados Unidos. O jogo aqui não é igual ao Brasil. Né? Dar dinheiro à campanha do Trump para ter acesso ao Trump não é a mesma coisa que pagar propina para o Lula. Há similaridade, mas não é a mesma coisa.